Irmãos, e aconselhamento é um negócio que, assim, não tem como existir o aconselhamento se não houver conexão. Exatamente. Existem muitos conselheiros aí, gente, que estão no Ministério de Jovens, são líderes aí do Expansão, porém não tem conexão com os jovens. Parece que ele está num mundo e o jovem está no outro, né? Então, o aconselhamento, ele é um dos pilares também fundamental, porque como que você vai liderar jovens, pessoas que você não tem conexão? Exatamente. Não é verdade? Precisa então, criar, né? É extremamente necessário, né? Essa questão da conexão, para você poder ter essa abertura de ter essa conexão com o jovem, de você aconselhar em questões da sua vida que são várias áreas, né? Áreas fundamentais, emocionais, né? Ministeriais, profissionais. E aí entra várias áreas, que uma delas é o aconselhamento espiritual, né? Muitos Exato. jovens precisam, né, desse aconselhamento na área espiritual da sua vida, porque se não vai bem espiritualmente, o resto da sua vida vai de ladeira abaixo. E a maioria das lutas, assim, os nossos jovens hoje vivem, irmãos, uma pressão, né? Em constante luta espiritual. Imposta pela sociedade, então é complicado. Hoje em dia são muitos pratos, né? Eu costumo dizer que antigamente, né, havia várias oportunidades de pecado, mas hoje, meu irmão, o negócio está de ladeira abaixo. Então, é uma sociedade moral, pecado batendo na porta. Hoje a tecnologia faz isso, né? É tudo muito fácil, o acesso é muito fácil, os valores invertidos. E se você não tem essa conexão, se você não tem esse acesso, os jovens já podem estar caídos há muito tempo. Exatamente. Espiritualmente, vivendo uma vida às vezes sexual ativa, na fornicação, na pornografia, em vários outros tipos de pecado, por falta às vezes desse acesso. Discernimento também, né? Discernimento. Porque a gente precisa, além de criar a conexão, ter essa abertura, a gente tem que ter esse tato, essa visão mais espiritual para saber lidar com essa situação. Né? Verdade. Então, aqui na apostila, no manual prático, nós colocamos aqui a questão do aconselhamento espiritual, o aconselhamento familiar, né? Muitos filhos, muitos jovens em conflitos dentro de casa com os pais, com a família, sem estrutura, com a vida toda. Vem com uma bagagem, né? Aconselhamento sobre os estudos, né? Eu estava até conversando com a minha esposa. Importantíssimo. Que existe, né, amor? Muitas pessoas que se formam. É por conta disso, né? A pressão é tanta dessa sociedade. Que precisa alcançar logo uma profissão, tá precisa tudo se formar muito... no mercado de trabalho. Exato, tudo muito precoce. Então ali o jovem termina ali o segundo grau e fala, meu Deus, eu preciso mergulhar em uma faculdade. E às vezes ele mesmo tá ali perdido, ele não sabe o que fazer. Verdade. Mas aí ele vai e aposta em uma que tá em alta, acaba se formando. E se frustra depois. Porém se frustra porque não exerce, não era aquilo que ele queria. Então a importância, né, desse direcionamento, né? Sim. Ajudar o jovem nesse direcionamento e ter conhecimento nessa área. Motivar o jovem nos estudos, né? Nós, por muito tempo na igreja, era pecado fazer faculdade. Vai para a faculdade, vai se desviar, né? E muitos ainda têm esse conceito. E não, irmão, nós precisamos ensinar os jovens a viver a nossa visão, que é ver jovens nascidos do Espírito que influenciam o mundo segundo os princípios do reino. Enquanto nós não tivermos jovens lá na faculdade influenciando, ganhando, boca de Deus, fazendo né? pequenos grupos de oração, pequenos cristos, né? Fazendo células lá dentro da faculdade, grupos de estudo bíblico. Cadê os nossos jovens fazendo isso? Exatamente. E poderiam estar. Então nós somos esses responsáveis de influenciar os nossos jovens, de aconselhar-os. Não, vai para a faculdade, vai estudar, vai ser um pequeno Cristo lá dentro, né, amor? É muita responsabilidade. Então, gente, aqui na apostila a gente traz esse direcionamento muito importante em tudo. Então, na leitura da palavra, né, amor? Na leitura da palavra. Assim, caminham juntos, né? A vida espiritual do jovem, a vida profissional. Então, ali. É um desafio, né? Não é fácil lidar com tudo isso, com essa internet, com tudo muito rápido, para você conseguir ali
que o jovem seja focado nos estudos, ministerialmente, tudo, é um desafio muito grande, porém não é impossível. Cabe a nós aí administrar tudo isso. É isso aí. Aconselhamento sobre vocação, que é outra questão que os jovens levantam muito. Olha, eu quero ter minha vocação, eu quero saber para que eu fui chamado. E outra coisa, uma das características desses jovens, nem todo mundo quer altar. Exatamente. Você tem que saber entender qual que é a vocação dele, aconselhar. Qual que é o púlpito dele. E valorizar na ele. Verdade, né? Porque muitas das vezes a gente acha que estar ali no púlpito, ali é o ideal. E muitas das vezes não, você precisa identificar qual é o seu altar. Será que o altar é de servir nos voluntários? É estar evangelizando nas ruas? Então a gente precisa identificar, porque às vezes o jovem ele não se sente bem, né, amor? Louvando, ou ele não tem aquela timidez, ainda está ali no preparo. Então você precisa identificar isso para encaixar eles ali nos voluntários, nos boas-vindas. Isso é de suma importância para que esse jovem se desenvolva na casa de Deus. Aconselhamento na vida sentimental, porque muita gente já fala, não, já vamos para o aconselhamento, tá namorando, exato, para não cair no pecado. Tem que ter o aconselhamento nessa parte importante que é de relacionamento, namoro, noivado, casamento. Nós estamos criando, o pastor Gessé está vindo para São Paulo, nós estamos já sentando com o pastor Gessé para nós criarmos, né, o pastor Gessé, criarmos um manual com encontros, né, no qual os conselheiros teriam com os jovens aí encontros para sentar com eles e aconselhar sobre decisões importantes na área sentimental, né? Falar sobre, porque não é só sobre cair em pecado, não, é falar sobre planejamento financeiro, planejamento familiar, sobre estado emocional. Existem vários assuntos no aconselhamento no que diz em relacionamento amoroso, namoro, noivado e casamento, né? Vida estrutural, como está a sua vida, como está a sua estrutura, tanto financeira quanto emocional, está preparado para assumir responsabilidade, porque casamento é responsabilidade. Então, tudo isso tem no manual, vai ser muito legal e nós vamos incentivar os conselheiros a começarem a ter esse tipo de encontros com jovens, porque a gente ouve muito falar, e eu tive esse problema, que eu casei sem sentar com um aconselhamento pastoral. Exatamente. A juventude é um período marcado e aí, Renatão, de decisões, você teve esse né, acompanhamento, amor? Renatão? Foi na fé. Não, na fé. Fé e coragem, irmão. Exato. E não pode, gente, não pode. Então você que é conselheiro, exatamente, né? Eu vou indicar para vocês livros que falam sobre namoro, noivado e casamento, para você dar uma lida e marcar esses encontros com jovens, sentar com eles, conversar, trazer experiências pessoais para eles não errarem no caminho, né? Então isso é muito importante, tá certo? Porque a juventude é um período que marca, verdade, que molda o futuro dos jovens. Verdade. Não é verdade? Então a gente precisa estar ali, porque senão eles irão ter consequências no futuro, no futuro. Aquilo que nós temos, às vezes, temos exemplos, né, de pessoas que nós conhecemos. Exatamente. Que hoje acaba pagando preço alto por conta escolhas, né? De escolhas, faltou acompanhamento, faltou aconselhamento, direcionamento. E hoje sofrem, pagam um preço muito alto por decisões mal tomadas.